Aí você chega na seleção e curioso, você estava lá no mundo árabe, mas quando você chega, você faz uma seleção com conceitos super modernos. Você faz 3 zagueiros, você cria uma situação que era muito próxima do que se jogava na Europa, que foi até um motivo de muita discussão, aquilo que você falou, né, discutia muito: "Pô, vai jogar do jeito da Europa, não sei o quê e tal". Como é que você conseguia se manter atualizado, mesmo estando tão fora do mundo mesmo do futebol? O mundo caminhava para uma comunicação mais ampla do futebol, né. E eu, aproveitando até o convite, quando ele ocorreu, eu estava no meio de amigos treinadores, e já ali comecei a solicitar a eles que cada um me apresentassem, jogadores que eles viam nas funções para servir a seleção brasileira. Então já lancei mão de muita gente do futebol, naquele momento, para me auxiliar. E, na realidade, não saímos com esse pensamento de 3 zagueiros, 3-5-2, 5 no meio-campo, 2 no ataque, não. Só que era um momento difícil. Bem próximo estava do próximo Mundial, e o projeto apresentado passava. Veja bem, nós estamos falando de janeiro, fevereiro de 89, a Copa se dá em junho de 90. E no meio uma Copa América. E dentro desse projeto era Copa América, eliminatórias e a Copa do Mundo. Era um processo, era um caminho. Você ainda tinha que conquistar. Com a mudança, ela também se deveu a resultados não muito favoráveis ao Brasil na Copa América de 87, e alguns resultados, e você vivia um período diferente. Nós não tínhamos data FIFA, nós tínhamos que estudar todos os campeonatos, porque o Brasil já exportava muitos jogadores. Foi o início de uma exportação, vamos dizer assim, em massa, de muita gente para a Europa. Então, nós fomos realizando algumas atividades até em detrimento da nossa vontade. Primeira convocação, eu só trabalhei com jogadores contra o Equador, em Cuiabá, só com os jogadores que atuavam no Brasil. E alguns jovens tiveram ali a primeira oportunidade de ingressar no processo seleção brasileira. Por exemplo? Zinho, Neto, Aldair, Zé Carlos, Jorginho. Opa, Então, foi um processo. claro. Depois dessa... vamos fazer amistosos fora. Como? Eu posso levar os melhores? Não, não pode. Então eu cheguei a questionar o Eurico. Eurico, nós não temos tempo para treinar. Então as coisas têm que ser conversadas, temos que ter um trabalho, uma direção técnica, direção da CBF, contato com os clubes para liberações de datas que dentro do calendário a seleção pudesse escolher e ter esses atletas. Então, por isso que eu não caí, porque aí existiu aquele período da excursão à Dinamarca, Suécia, onde nós perdemos para a Dinamarca, perdemos para a Suécia, depois perdemos até para a Suíça. Isso dentro do currículo, do histórico que eu deixei, passa por isso, está registrado lá. Mas eu disse na época, podemos levar os melhores? Não sei. Se não sei, como é que eu vou fazer, garantir os resultados? E eu disse isso, eu não me responsabilizo pelos resultados. Quando eu puder os melhores, vocês podem me cobrar. E até que aconteceram esses resultados negativos, aí veio logo em seguida o início da Copa América. Então as dificuldades nesse processo que nós tivemos me levou a estudar ou a tentar encontrar soluções rápidas, seja nos nomes, seja no sistema, porque nesse momento o técnico da seleção tem que ter um aspecto muito importante: felicidade nas escolhas, para que essas escolhas possam atender às exigências que você vai ter pela frente.
os adversários, seleções campeões do mundo, os adversários e rivais tradicionais, aquelas, o que está jogando melhor em toda a parte do mundo. Você, quando dirigir um clube, mesmo no brasileiro, você vai estudar todos os adversários, o próximo, o campeonato em si, mas em termos de seleção, você tem que olhar o mundo todo, onde tem os melhores jogadores brasileiros que estão atuando, e você estudar o calendário, estudar as próprias seleções que você tem a possibilidade de enfrentar. Então, tudo isso está nesse bojo. E aí, a partir desses problemas que surgiram, nós caminhamos para uma decisão que atendesse mais rápida. Foi o sistema, e foi a primeira vez onde levamos a grande maioria na convocação da Copa América de 89, que treinamos segunda, terça, quarta e quinta no Rio de Janeiro, na Granja Comari, e depois fomos para a Bahia. Para você ter uma ideia, teve jogador que chegou na quinta-feira se apresentar no aeroporto, no Santos Dumont, para viajar com a seleção para a Bahia. Falei, não, muito obrigado, pode ir para casa. Eu te vi domingo assistindo um jogo em São Paulo, a final do Paulista, Bragantino e Novo Horizontino. Uhum. Esse jogador foi o Milha. Poxa vida. Então, eram 18 atletas. E na excursão toda que nós estamos vindo, que haveria uma reunião e a mudança partiria para 20, 22 atletas, e acabou ela ficando o que dizia o regulamento em 18. Então, a partir dali tem cortes, tem desilusões, cria-se momentos duros, que é cortar um atleta, né? Então, a partir dali, do processo que nós tínhamos feito com jogadores que estavam atuando no Brasil, não tendo impedimento, trazendo alguns jogadores, foi o caso do Charles, que se ouve muito bem, 2 jogos com o Peru, um aqui no Brasil, o outro em Lima. Ele aproveitou a oportunidade e criou-se para o seu clube, para aqueles envolvidos no seu trabalho do Bahia, da Bahia em si, como federação, como estado, como clube, uma expectativa que depois eu tive que acabar cortando, aí criou-se aquela celeuma toda. Mas veja bem, eu levei, Careca não pôde se apresentar, eu levei Renato, Bebeto, Romário, Baltazar,